Robert Stocks. Robert Stocks. Está no ar o programa George Robert Stocks. E é com muito prazer que hoje eu converso com um homem que é uma inspiração. Ele vem do Pará, é um ator, cantor e tem uma vasta experiência na indústria da música, cinema, teatro, TV. Hoje, o livro da vida que eu abro aqui para todos vocês, brasileiros cidadãos do mundo, é do ator e cantor Valdo Piano. Robert Stocks. E é com muito prazer que hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios. Bom, nos nossos estúdios, eu estou nos Estados Unidos, né? Ele está no Brasil, está no Rio de Janeiro, mas é um prazer ter a oportunidade de conversar com ator, cantor, esse homem que é sucesso absoluto, que todos podem aí assisti-lo. É só ligar a TV que ele está na TV brilhando. Valdo Piano, seja muito bem-vindo. Obrigado, querido. Depois dessa introdução maravilhosa, a gente fica até sem palavras. Obrigado, essa oportunidade de estar aqui com você é realmente ímpar e eu agradeço de coração. É um prazer, seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa, porque agora, nesse momento, você vai contar, você vai abrir o livro da sua vida para brasileiros cidadãos do mundo, né? Brasileiros aí espalhados por esse mundão afora. Para se explicar, gente, todo sucesso é necessário que façamos uma viagem ao passado para entender o presente. Então, Valdo, começa contando pra gente como foi a infância daquele menino lá atrás do Valdo Piano, ainda lá no Pará. Conta pra gente como tudo aconteceu, como foi a sua infância. Iniciando aqui, em primeiro lugar, com um beijo a todos esses brasileiros incríveis pelo mundo aí, que estão nos assistindo. Então, Valdo Piano, né, um garoto que às vezes eu me pego a pensar e a falar sobre a minha infância e quando a gente volta é uma viagem incrível, porque eu nasci em Igarapiaçu, né, que é um município bem distante de Belém, né, meus pais, minha mãe filha de missionário, meu pai residia em Igarapiaçu e aí se encontraram nessa coisa das viagens e ali em Igarapiaçu eu fiquei até os 4 anos de idade, né? Mas o meu avô ali, por parte de pai, ele mantinha ali terras, essa coisa da lavoura, né? Muitos sítios, algumas fazendinhas ali que eram dele, e eu vi muito dessa coisa da vida interiorana, de estar ali, de vendo como se fazia isso nos sítios. E ali, quando minha mãe ficou, ela era professora na época, e ali a educação era assim bem precária, né, bem carente. Então tinha escolas pequenas, onde ela ia dar aula para as crianças, às vezes ia dar aula particular nas casas, em pequenas comunidades, nos interiores. Assim que funciona, e principalmente com obra da igreja, né? Ela era da igreja filha de pastor, então ela andava fazendo essas coisas de dar aula, de ajudar nessa obra missionária. E eu, filho único ali do lado, né, comecei a acompanhar aquilo tudo, né? Ela regia o coral, ela fazia isso tanto nas escolas que ela dava aula, quanto na igreja. Então eu ia com ela para todo lado, não tinha babá, minhas babás eram as minhas tias, mas não ficavam o tempo todo. E quando eu ia com ela, isso mudou muito a minha vida, né? Pensando nisso, na hora a gente só está vivendo, mas depois a gente vê o quanto isso influenciou, né? Então eu tinha ali os meus 3, 4 anos, que eu me lembro já, de onde eu me lembro para frente, que eu ia com ela para as aulas, para essas crianças particulares ali. As crianças tinham 8, 9 anos, todas maiores que eu, assim, algumas até pré-adolescentes, mas ainda aprendendo a ler, aprendendo a escrever, sendo alfabetizadas. E aquilo me alfabetizou também. E eu aprendi a ler com 4 anos de idade porque ficava olhando lá. Ela tinha que passar lição, ela tinha que passar uma liçãozinha para mim, senão eu ficava perturbando, né? Não deixava ela dar aula. Então, tá, cobre o A, cobre o E, cobre aqui e tal. Aí eu ficava lá cobrindo e acabei estudando precocemente
brincando, né, sendo entretido, digamos assim, para não atrapalhar a aula. Quando tinha o teatrinho das crianças, eu tinha que ter um papel, eu tinha que ter um personagem ali, uma personagem que, senão eu fazia um show, né? Não deixava acontecer. Então, se tinha Dia das Mães, eles iam fazer a peça, ela sempre fez teatro, minha mãe sempre produziu a coisa da peça toda, o cenário, e trazia os textos, e né, a escola delas, as aulas delas sempre foram assim, com muito teatro, muita música. E aí ela me dava o papelzinho, você vai ser o cachorrinho que vai entrar, pronto, você entra, deixa isso aqui e volta. Então eu fazia aquilo com satisfação, me realizando. E a música também, que ela regeu o coral, sempre regeu o coral das senhoras, coral dos adultos, às vezes sempre coral de vozes, e isso desenvolveu também a minha percepção musical. Eu comecei a cantar com ela, eu muito pequeno já tirava as vozes, já cantava em 2 vozes, 3 com ela, isso foi me desenvolvendo. Aí me peguei já ali fazendo esse trabalho praticamente com ela, né? Uma coisa muito marcante na minha vida, que mostra bem essa coisa de ser ator e cantor, foi quando ela queria abrir um dos eventos dela, e ela tinha um texto grande que precisava ser lido ou recitado, né? Que a gente falava na época, quem vai recitar esse texto para abrir? E aí eu peguei aquele texto, ela saía, me deixava pintando, desenhando, era sempre assim, minha mãe sempre para as artes, sempre ela me ensinou essa coisa das artes, se ela saía, ela me deixava cheio de desenhos, cadernos de desenhos pintando, e isso também me tornou artista plástico, que eu sou também hoje cenógrafo, artista plástico, por conta disso, né? E ela, quando teve esse texto para abrir, ela deixou ali aquele texto, e eu acabei pegando, e no meu tempo vago ali, decorei, né? Peguei o texto que era para ler, né, que ela estava falando, que ela queria que lesse, e decorei tudo. Acho que era 1,5 páginas da outra, assim, uma página ofício, 1,5. Aí eu disse para ela, mãe, eu faço, eu decorei. Aí ela, não, meu filho, mas isso aqui é muito grande, como? Eu decorei, se você decorou? Decorei sim, mãe, eu posso falar. E aí pronto, eu tinha decorado, aí eu já era o cara que era para abrir. Se ela tirasse isso de mim, aí já ia ser bem difícil. Ela disse, meu filho, mas como? Fala aí para mim, deixa eu ver. E eu falei todo o texto. E aí ela me deu as nuances de como ela queria, onde dava mais ênfase, onde mudava alguma coisa, e pronto, fala. Aí pronto. Eu passei a abrir o evento dela com esse texto enorme, falei tudo. Eu lembro que eu falei, as pessoas ficaram muito admiradas, eu era muito pequeno ainda, né, 5, 6 anos, acredito. E aí passei uns anos falando esse texto, a cada abertura dos eventos que ela tinha. E isso me fez perder ali o medo do público, né, aquela coisa de ter domínio do palco, e cantando também, cantava com ela, sempre nos eventos eu tinha um solo, uma coisinha que ela me dava para eu cantar, daqui a pouco as pessoas já iam para ver o filho da dona Aziza, né, já queriam ver, e eu tinha uma voz muito fininha, muito agudinha, e eu cantava quase que como uma soprano, como um contratenor, né, era muito agudinha a minha voz. E aí o pessoal ficava assim, isso chamava atenção, todos iam olhar. Tanto é que eu me tornei um tenor depois, um primeiro tenor por causa disso. A voz demorou, a coisa de passar ali pela puberdade, acho que eu já tinha uns 15, 16 anos quando a voz foi mudando, mas ficou ali ainda na região tenor. Isso influenciou muito para mim. Que legal. Sua mãe... Respondi! Falei tanta coisa. Não, ótimo. Sua mãe como influência, no caso, uma mulher dentro de casa. Agora, houve também alguma influência masculina na indústria da música que você já escutava e ali você já se sentia muito inspirado? Então, falo muito da minha mãe, mas assim, começando a família tanto do meu pai quanto da minha mãe são todos músicos, tem muito músico, tem muitas pessoas que trabalham com música no seguinte sentido, tocam violão, fazem violão na noite, tocam guitarra, contrabaixo. Então, assim, são vários tios, eu já comecei a ver dali, né, eles tocando. Então minha mãe cantava com coral, quem acompanhava era o meu tio, e aquilo ali já foi me influenciando. Meu pai tinha um violãozinho que ele sentava com a gente, geralmente antes de dormir, eu me lembro disso, daquela rodada, ele tocava alguma coisa, não era um tocador, mas ele sabia alguma coisa de violão, e isso ele me ensinou o que ele sabia, então já passei a tocar um violãozinho ali, até onde ele sabia ele me ensinou, e aí dali...
quando eu comecei a, realmente, como eu lhe falei, que as pessoas iam olhar e eu tinha essa voz assim que ia para esse ponto aí, para essa tessitura mais aguda. Na verdade, eu cantava muitas músicas das cantoras. Eu cantava mais das cantoras do que dos cantores, né? Eu lembro que tinha uma cantora chamada Abi, que era uma cantora que ela era soprano, então tinha umas coisas muito agudas que ia e eu comecei a cantar. Né? Quando eu vi, já sabia aquela música toda, eu quero cantar essa música. Aí algumas pessoas criticavam, não, essa música não é para você cantar, você tem que cantar essa. Algumas pessoas que, né, achavam, sabe como é? Não, menino tem que cantar essa música. Aí já minha mãe sempre influenciava, não, tá bom, tá ótimo, canta isso aqui. E aí outras pessoas também que queriam ouvir, e eu nunca liguei para isso, fui embora cantando as coisas mais com vozes, tons femininos. E isso eu cantei, acho que até, como eu te falei, 14, 15 anos eu cantava muito aí. A minha voz, no sentido dessa influência do tenor, de cantar já para esses timbres masculinos, foi realmente depois que ela ganhou, né, que ela ficou grave, que ela realmente chegou nessa textura aí de tenor, que eu fui já estudar e saber o que cabia realmente na minha voz. Mas enquanto criança, eu cantava muita música das cantoras, pela voz, né, pelo que cabia ali na minha voz, eu aprendia logo e já saía, e saía cantando, era muito assim. Olha, gente, eu vou ser um pouco... Vou abusar dele agora, né? Eu acho que todos vocês estão querendo isso. Ó, vou abusar do rapaz. Dá uma palhinha de uma música que te marcou no período da infância, que te dá aquela saudade, e aí você volta ao passado. Tem essa música? Quando eu começo a contar, vem, né, várias coisas do que eu cantava e do que o pessoal pedia para cantar. Tinha uma música que, como eu te falei, dessa cantora, que eu cantava muito, pediam muito para eu cantar, onde eu ia pediam para eu cantar, e ela era soprano, então eu cantava naquela região. Hoje não tenho mais aquela região que cantava, mas é uma música que influenciava muito para mim, uma música gospel chamada Shalom, e tinha uns trechos assim, você quer uma palha? Me pegou de surpresa, hein? Peguei de surpresa. Você começou a contar, e aí em mim, e acaba despertando no público também. Vamos lá, vamos no passado, manda aí pra gente algo que te... Vai lá. Tinha um trechinho que era bem desafiador e que quando eu cantava com aquela idade ali, as pessoas ficavam meio que admiradas, né, de como eu conseguia trazer aquilo que ela também fazia em música, na música, e tinha um trechinho que era assim, ó. Shalom, 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 doce paz. Shalom, 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 shalom. Doce paz do Senhor. Muito bom. Nossa, você me levou assim para uma viagem muito longa. Nunca mais tinha cantado isso. Cara, mas que maravilha. Olha como é bom. Eu sei que nessa loucura, porque a gente sempre fala isso, eu falo isso nos programas, né, de como viver é urgente. E o programa, ele simplesmente foi criado para que eu pudesse conversar, contar histórias de pessoas que são fonte de inspiração. Hoje, com todo o trabalho que você vem fazendo e o que você vem buscando no teatro, cinema, televisão, existe uma construção para isso tudo. Então, é nesse momento que o seu público, o nosso público, vai se identificar e vai aí, ó, ficar mais pertinho de você, né? É uma maneira de trazer o público para mais perto do artista que que o público tanto admira. Muito obrigado, muito bom. Agora, como foi deixar tudo
ir para uma cidade grande, Rio de Janeiro. Como é que foi isso aí para você? Chegar no Rio, se deparar com essa loucura, porque o Rio é uma loucura, e encarar esse trabalho com várias pessoas dessa indústria que é tão competitiva entre música, teatro, televisão e cinema. Como foi aí para você esse start? Você realmente tocou em algo que deu um salto aí, né? Até a gente chegar ao ponto de vir ao Rio, foi realmente assim, tem toda uma história que era o meu sonho. Eu sempre, nessa influência que tinha da minha mãe ali crescendo, eu fiquei até 4 anos nessa coisa com a minha mãe ali no interior, depois viemos a Belém. E aí sim, me criei em Belém, ali uma vida bem sofrida, com meus pais não tinham muitas condições, né? Geralmente o artista tem essa história da coisa bem sofrida ali. Minha mãe aí foi ser professora em algumas coisas na cidade, mas meu pai, motorista de ônibus, ele foi o que ele foi ser, e aí não dava para sustentar curso de arte, não dava para fazer muita coisa por mim, né? E eu, com aquele sonho, pedia para minha mãe sempre mandar minhas fotos para a TV, mandava foto para a Xuxa, mandava foto para as TVs, para os comerciais, para as empresas, quando tinha as campanhas. Eu acredito que nem chegava, nem ia direito, mas eu ficava ali olhando. Eu lembro que teve uma campanha nacional uma vez para um comercial, que diziam assim: mande seu vídeo cantando, se você atua e canta, você que é criança até 9 anos de idade, mande, que a gente vai pegar 2 crianças de cada estado, vamos pegar e vamos usar isso no comercial. E era um comercial de Natal, eu enlouqueci, dizia para minha mãe mandar. E nesse meio tempo eu fazia teatro também, na escola, na igreja, fui crescendo com isso. Eu já produzia minhas peças, já escrevia umas coisas e ia fazendo junto com a minha mãe ali. Ela nunca deixou de fazer isso, e eu vim com ela nessas produções amadoras, mas que foi a minha escola, né? Uhum. E eu lembro que eu mandei esse material, e aí, claro, não chegou, acho que não chamaram, não sei, era tudo muito difícil. E depois eu vi o comercial na TV, isso me doía no coração, que eu via as crianças cantando. Quando passavam as crianças que foram escolhidas em Belém, assim, eu dizia: eu queria cantar. Eu aprendi a musiquinha pro lado deles, assim. Será que o meu material chegou lá? Eu queria tanto cantar. Eu aprendi a música toda, aquilo ficou na minha cabeça um tempão, sabe? E isso marcou muito para mim. Eu digo: um dia eu vou. A minha mãe: muito difícil e tal. E foi dando um salto aí, eu só fui conseguir estudar mesmo e investir, né, profissionalmente. Por isso que eu digo que eu estou fazendo 25 anos de carreira, porque apesar de eu fazer isso desde criança, profissionalmente foi realmente depois, quando eu pude trabalhar. E eu nunca deixei essa arte, mas estudar e me profissionalizar realmente pude só depois que eu era independente financeiramente, ou que eu já comecei a trabalhar, né? E sempre mantive esse sonho. Tive o trabalho secular porque não dava em Belém para sobreviver da arte, né? O nosso país ainda é muito difícil nesse sentido de você realmente sobreviver da sua arte. E lá em Belém era tudo bem mais longe, mas nunca deixei de fazer teatro. Fui estudar o canto lírico, comecei a fazer as óperas, peças de teatro. Cheguei a trabalhar na publicidade também, fazendo comerciais. E era tudo que meu estado dava, digamos. Era o máximo que a gente podia chegar, e eu consegui ali sempre correr atrás de todas as oportunidades que tinham, até os limites da arte ali no meu estado. Sempre com esse sonho de vir para o Rio, de tentar. Eu disse: gente, será que eu nunca vou estar nem no bastidor de um filme? Eu quero sabe, fazer cinema. Eu olhava, eu sempre fui noveleiro, desde criança, noveleiríssimo, sabe? Uhum. E assistia tudo. Eu tenho na cabeça assim, novelas tempo que eu era criança. Hoje eu encontro alguns atores ainda que eram os galãs daquela época, que hoje estão senhores, são assim realmente exemplos para nós, para mim, né, que cheguei muito depois. Mas assim, eu fico olhando de gente, que realização de ter encontrado ainda essas pessoas que eu via lá numa TVzinha. Às vezes eu lembro que a gente não tinha televisão uma época, e eu via na casa da minha tia, na casa da minha vizinha, e essas pessoas que eu via eu encontrei hoje aqui. Então isso é a minha história. Eu fui gerente industrial, supervisor industrial, 21 anos da minha vida
Só trabalhei em 2 empresas, assim, grandes, né? Nunca fiquei de emprego a emprego, sempre foi... me estabilizei ali nessas 2 empresas e fazia arte lá dentro. Eu cantava, eu fazia o coral da empresa, eu fazia teatro lá dentro, eu falava nos simpósios da empresa, em todos os eventos que tinha, já chama o Valdo, o piano vai fazer, chamavam de piano para mim, o piano vai fazer, canta essa música aqui, a gente vai fazer isso aqui, eu queria um evento assim, minha superintendência já sabia, então eu nunca deixei de ser artista, apesar do trabalho secular. Mas estava preso nessas empresas porque não dava para entregar lugar, para pedir demissão, né? Não dava para me precipitar. Eu fui pai bem jovem também, então tinha ali um filho que eu tenho, então tinha assim, a preocupação com o filho também, então tinha que conciliar isso sem deixar, né? Eu nunca deixei meu sonho, mas sempre procurei ser responsável com essas 2 coisas para não prejudicar nenhum desses lados da minha vida. Até que venderam, a empresa que eu estava foi vendida do nada, assim. Ao mesmo tempo, eu conheci Fernando Meirelles numa das óperas que eu fiz, que me incentivou muito, pegou meu material, falou comigo, o mestre estava ali, e me incentivou muito a ir ao Rio, e, você tem que ir, você faz as coisas com a alma. Eu cheguei a trabalhar com ele em Belém, e nesse meio tempo também, eu estava já no 2º filme, fazendo cinema em Belém, né? Era muito raro fazer, mas consegui, estava no 2º filme, e aí quando ele viu esse material, ele disse assim, se você puder, vá para o Rio, vá lá, leve seu material, faz uns testes, você faz com a alma. Eu só falo isso para atores que onde eu vejo potencial. E você, aqui em Belém, você não vai conseguir assim, se tendo oportunidade, corre lá. E logo depois a empresa foi vendida, parece assim que as coisas estão escritas, né, para a gente, e as coisas foram acontecendo muito rápido ali, e eu aproveitei de estar indenizado, né, essa empresa foi vendida, outra equipe veio da empresa nova, nós fomos dispensados e indenizados, e eu disse, eu vou no Rio. Deixa eu ver, enquanto eu ainda tenho um perfil aqui mediano, né, quanto mais a idade passa, mais difícil vai ficando para a gente conseguir. Enquanto eu ainda estou ali nos 40, deixa eu ver o que cabe para mim, né? Se não der certo, eu volto, mas se eu não for também, eu acho que vou ficar bem deprê aqui, sem ter tentado, sem ter visto. E aí foi quando arrisquei vir, né, coloquei uns propósitos, eu tenho muita fé em Deus, né, então, assim, coloquei uns propósitos diante de Deus, se dessem certo algumas coisas para mim, era sinal de que era para eu vir, as coisas foram dando certo, assim, sabe, se encaixando. Aquilo veio para mim, assim, de uma forma que se eu não estivesse aqui, realmente eu não teria aproveitado as oportunidades que aconteceram. E eu vim, e assim, tudo fluiu, e realmente, por isso estou aqui hoje com você. Quando eu cheguei aqui, não sei se eu te respondi, quando eu cheguei aqui foi bem difícil, foi começar do zero, mas, assim, eu sempre acreditei, fui persistente, quando eu passei por dificuldade, eu sabia que era para me preparar, para que eu estivesse realmente preparado para o que viesse, eu tinha que passar, hoje eu entendo que eu tinha que passar por tudo que eu passei. Que bom, chegou, tá aí, brilhando. Gente, hoje eu falo com um ator, cantor, ele é diretor, esse cara ele é talento e tá aí brilhando, dando um show na TV. No próximo bloco, vocês vão saber mais sobre Valdo Piano. George Roberts Thoughts. Já pensou em ter uma agência digital cuidando da sua marca e empresa? A Flyby Agência Digital tem profissionais com mais de 15 anos de experiência em design, edição de vídeo e desenvolvimento de sites. Estão prontos para ajudar o seu negócio a subir de nível. Entre em contato com a agência digital Flyby. O seu sucesso é garantido. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Olá, hoje eu venho conversar com você que se preocupa com a sua beleza. Frequentar uma clínica com profissionais qualificados
é a melhor coisa. Procure a clínica Face Corpo. Deixe aqui o seu recado. Entre pelo Instagram, @facecorpo e marque a sua visita. Lá você vai ter a oportunidade em conhecer toda a linha de tratamento que eles te oferecem. E o melhor, gente, nada melhor do que estar de bem com a vida e sair se amando mais. É por isso que eu, o apresentador George Roberts, recomendo a clínica Face Corpo. A minha, a sua, a nossa clínica da beleza. George Roberts Thoughts. Estamos de volta aí hoje, aqui, comigo, abrindo o livro da vida dele para todos nós, brasileiros, cidadãos do mundo. Esse ator, cantor, esse cara multitalento, Valdo Piano. Bom, vamos lá então, né, Valdo? Olha, você chegou no Rio, foi atrás ali da Globo, Record, você foi aí entre vários testes, mas conta como tudo aconteceu. Vamos lá, então. Então, como eu te falei, né, eu coloquei alguns propósitos, eu tenho muita fé dessa forma, né, respeito todo tipo de fé, de religião, e eu creio muito, assim, nesse sentido das coisas começarem a acontecer, o que é positivo, que vai dando certo, é porque é para você ir. Começou a dar errado aqui e ali, reveja, né, eu creio muito dessa forma. Então foi meio que assim. Eu lembro que quando aconteceu isso, né, que eu conheci Fernando lá e que eu fui peguei meu material, fiz esses filmes em Belém, consegui o meu DRT de ator e estava ali, só faltava vir para o Rio de Janeiro, né? E eu disse assim, bem, se for para eu ir, vai acontecer tudo, vai tudo somar para que eu esteja no Rio de Janeiro. E aí, de repente, saí das empresas, na mesma semana foi vendido, numa semana você estava empregado, outra semana não estava mais. Fomos surpreendidos assim, eu disse, gente, eu vou no Rio, né? Estou com o meu material aqui, eu vou. Aí eu disse, será que vou, não vou? Um filho pré-adolescente, como é que eu vou deixar meu coração doendo, aquelas coisas assim, não dava para levar naquele momento. Essa foi, acho que, a maior dor, né, a primeira grande dor que eu tive, mas assim, sabendo que era para tentar alguma coisa para nós dois. E meu filho é o maior incentivador que eu tenho na vida, assim, né? Quando eu pensava muito assim, vou enfrentar um problema, porque vou, né, de repente, começo a trabalhar, vou perder momentos da vida do meu filho, ainda não dá para levar ele para lá, como é que fica, o que é que ele vai pensar que eu fui embora aqui? E aí, esse dilema, eu estava ali, conversei com ele, não, eu sei que é melhor para nós, vá, quero lhe ver brilhar. Ele sempre falou isso para mim. Hoje ele é um homem, né, depois de eu ter vindo esse tempo todo, perdi alguns momentos da vida dele, mas é o meu maior incentivador e fala a mesma coisa até hoje. Então isso me deu força, me deu garra para que eu realmente decidisse vir. E aí eu disse para Deus assim, se acontecer alguma coisa que através da minha arte eu esteja no Rio de Janeiro sem gastar, porque eu não tinha muito dinheiro, então se eu conseguisse um patrocínio, alguma coisa que me trouxesse, eu saberia que era para realmente eu seguir, eu avançar naquela ideia. E aí, a mesma semana, o meu amigo, esse segundo maestro do Teatro da Paz, Jeremias Progênio, me ligou e disse, o que você está fazendo? Vamos para Minas Gerais? Porque eu fazia as lendas da Amazônia, né, atuando em Belém, e fazia o Boto, né? Temos essa lenda do Boto, que vem, canta as mulheres e tal. E aí, eu fazia essa performance já há muito tempo, em shows, em apresentação, né, que o homem dança o Ludu, que é um ritmo paraense amazônico, né, que é uma coisa meio sedutora, e aí vem aquele homem, né, que é de branco e dança e tudo. Essa performance do Boto sempre eu fiz. E eles teriam um evento com o coro cênico de Belém, que viria se apresentar num festival nacional em Minas, e ele disse assim, olha, eles querem que você faça, a gente vai cantar as lendas lá, querem que você faça o Boto, querem que você faça o Guarani, esses personagens amazônicos que você faz, vamos, é com tudo pago, e tem um cachê, você vai, garante agora o teu lugar que você vai no ônibus com a gente. Eu disse, eu vou agora, é a minha passagem, sabe? Eu vi que ali, foi isso que eu pedi, eu acabei de pedir isso, né? E aí eu disse, coloca agora, sem pensar, assim, eu disse, coloca que eu vou. Só que era com uma semana já iria. Então eu tive uma semana para preparar minha vida, preparar meu filho, preparar as coisas que eu teria que deixar e como seria a minha vida dali para frente, porque ia mudar mesmo. Vim com eles, participei desse evento e ali me despedi dizendo que ia para o Rio,
né? Todo mundo ficou me conhecendo como o Boto no evento, até os corais que tinham vindo de outro lugar. O Boto para cá, Boto para ali. No último jantar, eu disse, não volto para Belém com meus amigos, com esses artistas maravilhosos, porque vou tentar minha carreira no Rio, vou tentar algumas coisas como ator, e quero que vocês me desejem sorte. Então fizeram aquela festa para mim, desejaram sorte, e alguém veio lá e disse assim, você vai para o Rio? A gente tem uma vaga no carro, vamos? Porque a gente veio só ver a minha mãe de Belém, mas a gente mora no Rio, então vamos com a gente? Ou seja, eu ia chegar no Rio sem gastar R$1, gente. Vamos. Aí quando eu olhei, eu digo, as coisas estão se completando. Então, nessas coisas que eu creio que começa a dar certo, é para você ir. Foi o que eu perguntei, né? Foi o que eu lancei e tive a resposta. Cheguei no Rio, um amigo me hospedou, né, na casa dele, ali com a sua esposa e a família, e eu fiquei ali por uns meses, 6 meses, é uma pessoa que eu fico muito agradecido. Hoje, a gente estava até conversando ontem sobre isso, toda a trajetória revendo. E ele é ator também, e já estava em algumas coisas, fazendo algumas participações, já conhecia um pouco do caminho. E, através dele, eu conheci, ele me orientou para onde mandar, aonde, né, conheci algumas pessoas que recolhiam material, e eu comecei a mandar. E eu lembro que a primeira produção que eu participei foi Sob Pressão. Ele, na época, fazia a personagem que vendia lanche na frente do hospital. Ele era um personagem fixo nessa série. Uhum. E aí ele soube que vai ter participação e tal. Aí ele disse, tem um amigo, dá para ele mandar o material? Aí ele disse, manda para a produtora tal. E aí eu comecei a mandar o material, e quando ela viu, ela gostou e me chamou. Fui fazer Sob Pressão. Fiz Sob Pressão. E engraçado, quando eu cheguei, Jorge, ali no Rio, né, eu me lembro que eu agradeci a Deus de ter chegado ali, de ter, né, chegado da forma que eu pedi. Aliás, ele fez de uma forma que eu nem imaginaria. Uhum. E disse assim, agora só falta eu ter uma oportunidade, 2 oportunidades, uma na Record e uma na Globo. Se eu tiver oportunidade nessas 2, assim, nem que seja pequena, eu sei que é um sinal para eu correr atrás de coisas maiores. E aí me chamaram para o Sob Pressão. Lá no Sob Pressão, eu estava bem barbudo, com cabelo maior, né? Quando eu tinha cabelo ainda. Então, assim, agora já... Mas, assim, eu estava com aquele perfil bíblico, né? Então, querendo buscar algumas coisas também nas novelas bíblicas, produções bíblicas e tudo. E aí, quando ele me viu lá, quando essa produtora me viu que eu estava fazendo Sob Pressão, ela disse, você já mandou o seu material para Record? Estão loucos atrás de atores com esse perfil, porque assim, a produção estava requerendo muitos atores, né? Era Jesus na época que estava fazendo, então assim, tinha muita gente, são muitas participações, a história toda, né? Não podia repetir ator em cada quadro. E aí ela disse, está raro gente com esse visual, mande seu material, me dê. Aí já foi para a Record e logo depois me chamaram. Então eu recebi a resposta também que eu queria. Eu fiz um trabalho na Globo, que foi Sob Pressão, foi uma participação, mas em um episódio, mas já foi o meu primeiro trabalho na Globo. E depois, em seguida, no mês seguinte, já fiz a novela Jesus, que foi uma participação um pouco maior, acabei terminando o ano com esse contrato dessa participação na Record, e dali o meu caminho fluiu mais com esse material, exatamente para ter mais oportunidade. Era para ser. Aí, foi Pressão, Jesus, Malhação, Bom Sucesso, Amor de Mãe, e foi. E agora, mais recente, a gente tem aí, gente, ele brilhando em Vai na Fé. Foi o que aconteceu com ele. Na fé de... Foi para um lugar, chegou no Rio de Janeiro na fé, sem gastar R$1, falado por ele, e hoje ele é aí como Joel de Vai na Fé. Pois é. Ainda tem também outra série fantástica também que eu vi, Todas as Flores. Você também está ali com o Adeilton. Mas vamos hoje aí o trabalho mais recente como... Aí Vai na Fé, você como Joel. Como está sendo para você essa repercussão toda? Passa um pouco na sua cabeça, né? Quando você estava lá no Pará, deixou seu filho, família, e agora você tem a oportunidade em entrar na casa de muita gente contando histórias. Fala um pouco para gente como é que está sendo
para você nesse momento? Pois é, esse contador de histórias é que estava sendo formado desde dessas coisas aí de criança que eu te falei, né? E não tinha como não querer buscar isso, não querer, não tem, o artista às vezes não consegue explicar para alguém que não é da área por que que ele precisa fazer aquilo, por que, né? Por que aquela chama fica ardendo ali. E outro artista entende. Então, assim, ter vindo o Joel, assim, eu fico olhando para essa personagem e era o meu personagem, sabe? Era para mim, porque assim tem o nome da novela, sabe? Vai na fé, é a minha história, é tudo que eu vivi. Então assim, e a parte da fé, né? É um personagem que tem muita fé, que é muito positivo, que eu lembro quando eu recebi a sinopse desse personagem, era assim, é um cara muito boa praça, positivo, apesar dele ser evangélico, não é arcaico, não é aquela coisa muito conservadora, é um cara normal ali, sabe, que brinca, que tem o dia a dia de motorista de aplicativo, que volta, sabe, que erra, mas que ali está sempre para cima e procurando ir, sempre frequentando a igreja, se congregando para que seja uma pessoa melhor, né? Então, isso que era para passar, e não, né, de repente, aquela coisa conservadora, mais em cima realmente do tema. Mas, quando eu recebi isso, eu disse, gente, que presente, né, de personagem. E como ele é motorista de aplicativo e meu pai era motorista de ônibus. Uhum. E aí eu pude homenagear o meu pai nessa personagem, o corpo, a forma de falar, o bom vizinho, principalmente. Isso aí me lembrou muito ele, porque ele sempre foi um bom vizinho, de chegar, vizinho, eu tenho, não, eu faço para a senhora, vamos, bora lá, me chamava às vezes, vamos fazer isso aqui que a vizinha está precisando, a gente faz para ela. Ele era muito assim, e a personagem veio exatamente com essa proposta, então eu procurei colocar isso. O Joel foi meu grande presente, né? Minha primeira novela inteira, completa, que eu faço, né? Primeiro grande personagem. Essas outras que eu tenho no meu histórico, eu fiz participações, né? Existem personagens marcantes nessas participações, mas o primeiro personagem mesmo para uma novela completa foi agora com o Joel, e toda a história dele, as pessoas do núcleo ali, as personagens do núcleo, a mãe, né, a parte do humor ali da mãe, que é fofoqueira, que mete ele em confusão, e ele, como todo mundo gosta dele, ele é um cara que ajuda, então ali tentando desfazer as confusões, às vezes graves, que a mãe arranjava. Então foi uma proposta muito desafiadora para mim como ator também, sabe, como segurar esse cara ali dentro dessas situações diferentes. Agora, na reta final, veio um presente maior, que foi exatamente a parte sentimental dele, né? Ali sempre foi um homem sozinho, foi um homem abandonado pela esposa e os filhos, criou o filho ali com a mãe, e é um homem que tinha um certo medo ali, talvez, de se apaixonar, de novo acontecer aquilo ali, ele tinha um pezinho atrás com as coisas, e o coração dele, de repente, é atingido por uma das vizinhas ali que está convivendo, que é trabalhadora igual e tudo. Então, ter essa parte sentimental dele também, já ali na reta final, para que a gente, como ator, também demonstre, tenha oportunidade ali de se jogar, de mostrar o outro lado. Foi um presente muito grande da minha autora incrível, Rosane Svartman, que é, assim, um fenômeno, e meus diretores, eu fiquei, assim, fiquei muito feliz, muito realizado mesmo, e o que eu tinha que fazer era aproveitar a oportunidade, eu me lancei com o meu melhor. Muito bom. Você é a prova viva nesse programa, contando a sua história, de que cada coisa na nossa vida se conecta. A partir do momento que você pede, ou que você fala, e você joga para o universo, essa energia Exatamente. vem diretamente para aquilo, para atender, conforme no nosso merecimento, aquela energia vem atender aquele nosso pedido. E tudo que você pediu foi acontecendo. É por isso que todo programa eu falo de quão importante é
agradecer por essa oportunidade em escrevermos bons capítulos do nosso louco livro que se chama Vida. Sabe? Às vezes as pessoas reclamam por coisas tão pequenas e sem compreender o que vem à frente. Quando a gente chega mais à frente, a gente compreende que o que o universo tinha para a gente era algo maior, era algo melhor para o nosso crescimento. E é isso. Além de voltar e a sua mãe fazia com que você, lá atrás, participasse daquelas peças, olha outra conexão. Você também brilha nos palcos do teatro com um espetáculo premiado, que é o Avental Todo Sujo de Ovo. A gente cansa de ver a nossa mãe cozinhando, é aquele avental sujo de ovo. Brilha no teatro. Você está vendo que cada coisa da nossa vida Nossa, incrível. tem uma conexão. O tempo, o Senhor Tempo, traz isso para a gente no momento correto, no momento certo. E falando também do espetáculo, eu quero agradecer a duas pessoas que me falaram muito sobre você, que foi Mário Cardona Júnior. Um beijo, meu querido. Você já passou também pelo programa. Na época era uma live. Eu quero você de volta contando sobre seus projetos. E também a nossa querida, que amanhã vai ao ar o programa com ela também, né? Rose Scalco. Muito Beijo. obrigado. Né? Então, fica aí. O agradecimento de hoje, né, que foi aí a ponte para que isso acontecesse. Mário Cardona Júnior, um beijo. Rose Scalco, beijo para vocês. Duas pessoas admiráveis que falaram sobre você. E eu já venho aí, gente, olha, namorando essa entrevista com ele aí um tempo, mas a agenda do cara é lotada, né? A agenda dele é lotada, mas aconteceu. Hoje está aqui para todos vocês, né? Essa entrevista, ele abrindo o livro da vida dele, né? Contando aí pequenos capítulos. Então, meu querido, olha, eu vou para uma parte do nosso programa que é complete as frases, porque o programa já está quase no fim. Eu sei que você tem bastante história e é isso, gente. Ó, fica na tela para vocês, @valdopiano, está aí na tela, o Instagram, que vocês possam entrar em contato com ele. Nesse momento, eu vou aí para um saia justa com ele. Vamos lá, complete as frases, Valdo. Eu amo... Arte. Eu não gosto de... Eu não gosto de falsidade. Meu hobby é... Olha, eu costumo dizer que eu sou louco da arte. Então, assim, eu sempre estou fazendo alguma coisa que tem a ver artístico, sabe? Ah, eu quero descansar hoje, eu vou desenhar. Ah, não, eu vou cantar agora a tarde inteira. Então, assim, é tudo muito ligado a isso. Quem me conhece desde criança sabe que o meu hobby é arte sempre. Legal, legal. Eu fico feliz quando... Eu fico feliz quando... Gente, você me pegou de surpresa, hein? Eu fico feliz quando consigo alcançar alguém positivamente com a minha arte. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria... No mundo é intolerância. Se eu não fosse cantor, ator, produtor, eu seria... Gente, eu só consigo ir para esses rumos, mas eu acredito que eu seria diretor de cinema. Okay. Eu vou ser ainda, hein? Eu não paro. Amanhã vai me dar aí uma entrevista, gente, como diretor de cinema. Ó, o que ele Amém? fala. Recebo. Eu me defino um homem... Desculpa, repita. Eu me defino um homem... Eu me defino um homem guerreiro, sabe, que acredita muito
tem muito foco para aquilo que quer. Eu ouço muito isso das pessoas, né? Principalmente quando você fala em Belém, né? Muitas pessoas vendo lá artistas que não conseguiram vir ou que estão com esse sonho de vir ainda e tal, e se espelham muito. Então, eu me considero um homem guerreiro que tem realmente foco no que quer, e apesar de alguns preços altos que a gente tem que pagar, como esse da saudade, da distância, mas acreditar, a gente consegue depois compensar isso com bons resultados, acreditando, com certeza. Então, eu sou de muita fé. Para mim, Deus é... Tudo, tudo. E é isso, querido. Que esse tudo, que essa energia que move o mundo possa contribuir sempre para que você se sinta mais realizado em todos os seus projetos. Amém. Eu falo uma coisa, né, nos programas, quando eu estou aí fazendo entrevista, eu acredito muito, eu vejo a vida como um jogo. E nesse jogo da vida, eu vejo aquela enorme arquibancada onde a gente vê pessoas do lado ali esperando a gente passar, tropeçar para eles rirem. E eu vejo do outro lado uma arquibancada cheia de pessoas que, quando a gente passa, eles simplesmente levantam e aplaudem. Exatamente. E quando você passa, meu querido, eu estou ali naquela arquibancada esperando você passar para levantar e aplaudir pelo seu sucesso, pela sua garra, pela sua perseverança, e que o nosso Deus possa contribuir para que você realmente realize todos os projetos que você vem trazendo para o mercado, que você acredita. A gente não pode esperar por ninguém. Nós, artistas, jornalistas, cantores, a gente tem que abraçar a arte sem esperar por políticos, sem esperar pelo governo. A gente tem que correr atrás, exatamente, na intenção de conscientizar, informar, educar, porque o único passaporte para a liberdade do ser humano é a educação. Então, se a gente tem essa oportunidade, que possamos agarrar, fazer, e que você continue brilhando muito no que você vem acreditando que é sobreviver, é viver, é uma sobrevivência, né? Sobreviver à arte brasileira num país como o Brasil. Parabéns para você. Obrigado, meu querido. Você falou aí em Avental Todos Sujos de Ovo, que a gente está no final da temporada, né? Agradecer meu diretor, que você tocou no nome dele aí, que é uma pessoa muito importante na minha vida, me ajudou muito, me mostrou muito do que era o palco aqui no Rio de Janeiro, e essa coisa da vida artística. Ele e toda a CIA Popular Versátil, que é a equipe, a companhia de teatro, beijo para eles. Estou em Vicky a Música, tá? Vicky a Musa, que é uma série que estreou no Globoplay, tá? Estreou dia 19 de julho. Eu também estou nessa série, que é de Rosane Svartman, graças a Deus, trabalhando bastante. E é isso. Eu também procuro repassar muito do que eu sei para as crianças. Dou aula aqui nas favelas, dou aula dentro de comunidades, dou aula em ONGs, aula de canto, aula de interpretação para TV, publicidade, como fazer um comercial, como se posicionar diante das câmeras. Temos uma oficina maravilhosa que ensina isso, e é isso, é transferir. Como se falou, a arte resgata, a educação resgata, o esporte resgata, e a gente tem tudo isso de melhor no nosso país. Basta que invistam, né, que as nossas crianças vão desconhecer a criminalidade, com certeza, e serem pessoas maravilhosas e melhores no futuro, eu creio. Isso mesmo, é isso. Por você crer, é que você conseguiu chegar onde você chegou. A chave, gente, é acreditar. Essa é a chave. É acreditar, ter foco, estudar, se especializar e chegar, né? Hoje a gente pode dizer que esse profissional, ele brilha nas telas porque ele é a prova viva que é preciso lutar, batalhar, acreditar, e é isso. Parabéns, meu querido. Mais sucesso para você e para todos vocês que estão aí com a gente. A gente chega ao fim de mais um programa. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente, com certeza, se vê em breve. Até a próxima.
Beijo, obrigado, Robert e a equipe. Robert Talks. Robert's Talks.